O presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei que previa a regularização de imóveis rurais em áreas de fronteira. O governo alega riscos à soberania e à segurança nacional, mas a decisão gerou reação no setor produtivo e no Congresso. E justamente sobre o veto, sobre os impactos, a gente conversa agora com o deputado Arnaldo Jardim, que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e já está aqui ao vivo com a gente. Deputado, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carolina, uma alegria muito grande poder falar com vocês e aproveitar para desejar aí que seja um ano muito produtivo. Os nossos produtores, o nosso pessoal da ProSoja acabou de dar um relato que por um lado evidencia dificuldades, mas por outro lado evidencia o vigor do nosso produtor, que enfrenta as questões, que supera as diversidades e que dá um show. O ano passado, me permita, antes de entrar aí na sua pergunta, com muita alegria aí, Carolina, mas dizer que o governo publicou que a inflação ficou dentro da meta, 4,26. Ainda não é o centro da meta, mas ficou abaixo daquilo que era o teto. O governo festejou. E o governo deveria ter dado mais ênfase ao fato de que nessa inflação de 4,26, o setor de alimentos foi responsável por uma inflação de 2,8, ou seja, abaixo do centro da meta e bem abaixo da inflação. Recorda você, Carolina, que no começo do ano, quando alguns produtos elevaram-se de preço, o governo chegou a falar em tabelamento, em restringir as exportações. E nós dissemos, não, deixa o agro trabalhar, porque nós sabíamos que isso era a alternativa. E o agro, mais uma vez, foi não só responsável pela ativação da economia, foi o setor mais dinâmico, mas o agro foi um instrumento fundamental para conter a inflação, particularmente contendo a inflação de alimentos. Então, parabéns ao nosso produtor rural, que a gente possa ter um ano aí de avanços aqui em 2026. Mas você me perguntou, Carolina, sobre o veto que o governo apôs a um projeto ao qual nós trabalhamos muito. Destaco o protagonismo que teve no Senado a senadora Tereza Cristina, aqui na Câmara dos Deputados, nós da FPA cuidamos, o deputado Tião Medeiros, do Paraná, teve uma grande concentração nessa matéria, ao lado do Sérgio Souza, de outros parlamentares mais, e nós chegamos a um acordo. O que nos surpreende foi isso, que a liderança do governo anuiu aos termos de acordo, que era exatamente, havia prazos para isso, para regularizar os chamados imóveis de fronteira. E nós precisamos disso para ter uma normatização, ter segurança jurídica. E os termos que foram aprovados aqui, Câmara e Senado, no Congresso Nacional, e que foram a sanção do presidente, foram termos acordados com a liderança do governo. Estou reiterando isso. Por isso, nos surpreendeu muito o veto como foi aposto ao projeto. Deputado, e quais os impactos em relação, então, a esse veto? O que é que o produtor pode esperar aí? Como é que fica a situação, para o produtor? Qual que é a avaliação da FPA em relação a esse cenário? Primeiro, por que nós queremos a regularização? Olha o que nós estamos falando. Nós não estamos ampliando, não estamos dando nenhum passo, nós estamos estabelecendo normas para aqueles que já têm as suas propriedades, produzem e contribuíram para esse esforço que eu acabei de saudar, do agro fazendo a diferença para o país. Então, nós queríamos era uma regularização, ou seja, ter segurança para que pudessem, em paz, produzir. Quando vem o veto, a insegurança permanece. Nós temos uma situação em que toda a regularização que se pretendia não se realiza. Por conta disso, é que se traz um clima de instabilidade, de até desestímulo a essa produção, e nós vamos trabalhar, portanto, firmemente para manter aquilo que foi acordado, buscar fazer o governo compreender isso, e nós próprios queremos que o governo explique mais profundamente as suas razões que levaram a ter, através das suas lideranças, no Senado e na Câmara, um comportamento de concordar com a matéria e depois dessa concordância e votação que fizemos,
ter agora essa discordância. Então, nós vamos buscar no convencimento, argumentar, e naquilo que é uma maioria que o parlamento já fez, trabalhar para a derrubada deste veto, para que a regularização, a segurança jurídica prevaleçam para esses produtores que atuam nessa região. E esse veto pode travar investimentos, né, acesso a crédito ou até sucessão familiar nessas regiões de fronteira? Você concretizou de uma forma muito precisa, Carolina. Olha o que você mencionou. Primeiro, quem está trabalhando fica inseguro. Então, isso pode cercear a atividade, desestimular a produção e inibir investimentos. Segundo, tem sempre a linha sucessória. Nós sabemos que o nosso agricultor e todos aqueles que produzem, todos aqueles que buscam fazer seu trabalho com consistência, querem ter respeito à sua propriedade. Então, quando não tem a regularização, joga uma sombra de incertezas. E é exatamente isso que nós queremos evitar, por isso que nós trabalhamos por esse projeto, pela regularização e vamos trabalhar pela derrubada do veto. Deputado, o senhor falou aí justamente sobre a derrubada do veto, que é uma estratégia, né, da frente parlamentar, dos deputados aí a partir de agora, mas se o veto for mantido, tem alguma outra alternativa, um novo projeto, algum ajuste aí? O que vocês pensam? Bem, nos surpreenderá muito isso. Nós preferimos acreditar de que, da mesma forma que o Congresso, Câmara e Senado compreenderam a importância e já aprovaram o projeto, tá certo? Por uma votação esmagadora, que nós possamos ter a derrubada. Nem consideramos isso, Carolina, porque seria exatamente reconhecer uma zona de absoluta incerteza, tá certo? Não há razão para que esse veto seja mantido. Esta maioria já é clara do parlamento e eu não tenho dúvida de que ela se manterá, ou seja, que nós conseguiremos manter o veto. Nosso trabalho é para isso. Se isso, numa virtude, numa situação como essa, Arnaldo, se der um desastre total, aí nós vamos ter que ver de que forma garantir, que iniciativas tomar. Mas vamos trabalhar, estou muito otimista de que o bom senso e a construção que nós fizemos de acordo possam ser preservados. Deputado, e agora falando da lei ambiental, a FPA quer a derrubada de vetos dessa lei, né? Quais trechos devem ser restaurados de acordo com a bancada e por quê? Olha, antes de entrar nessa questão, me permito só também, eu estou meio aqui te atrapalhando, né, Carolina? Porque eu me arvorei a fazer a consideração sobre a inflação, agradeço sua tolerância aí. Antes de falar na questão do lei de licenciamento, nós tivemos 3 vetos à questão da LDO e do orçamento, que eu também quero dizer como uma preocupação nossa da FPA. Nós estabelecemos, conseguimos apoio na LDO, depois no orçamento, para que os recursos destinados ao seguro rural, à pesquisa, leia-se Embrapa particularmente, e à defesa sanitária não pudessem ser contingenciados. Há uma previsão no orçamento de recursos para isso. Os recursos são até insuficientes. Para o seguro nós queríamos mais, para a Embrapa também mais, e para a defesa animal precisaríamos de mais também. Mas garantimos um nível de recurso e estabelecemos que eles não deveriam ser contingenciados. E o governo derrubou esse princípio, dizendo que eles podem ser contingenciados. Então, nós vamos também nesse debate, é isso que se faz. Nós votamos a LDO, mandamos, o governo fez suas observações, volta, orçamento, votamos, mandamos, foi aprovado por consenso o orçamento. Não teve nem votação, nós chegamos a um acordo e o governo vetou esse não contingenciamento. Nós vamos trabalhar esses vetos. A questão da lei ambiental, você sabe, nós já tivemos uma primeira rodada de vetos, nós derrubamos vetos feitos à legislação ambiental, nós trabalhamos em paralelo na medida provisória e na legislação sobre isso também, tá certo?
e nós estamos buscando estabelecer um acordo. O apoio, e aí eu não falo só em nome da FPA, eu diria que posso falar com tranquilidade em nome das frentes do setor produtivo, porque esse tema tem o apoio da indústria, tem o apoio do setor imobiliário, tem o apoio do setor de serviços e comércio. O que nós propusemos é que essa alteração viesse. Não é importante, Carolina, destacar isso, porque não há uma percepção por parte da sociedade. Nós perdemos um pouco a batalha da informação, da narrativa nisso. E acabou se passando uma ideia de que nós queríamos desqualificar os cuidados ambientais, que nós queríamos liquidar as medidas de proteção ambiental. Não é verdade. Em nenhuma das normas, quer seja pela legislação anterior, quer depois na medida provisória ou nos vetos que derrubamos, nós não abrandamos nenhuma exigência. Não se rediscutiu como é que se mede o impacto no solo, como é que se avalia o impacto do ponto de vista do ar nem dos recursos hídricos. Nós não abrandamos nenhuma exigência. O que as mudanças propostas por nós e por todo o setor produtivo, não só pelo agro, repito, todas as pessoas que querem empreender, que querem ver o país se desenvolver, foram no sentido de dar prazo, objetividade nas análises e não abrandar exigências ambientais. E em alguns projetos que são estratégicos para o país, dar prazo, portanto, dar mais celeridade na análise. Nós temos locais que poderiam nos ajudar a superar essa dependência, 80% a 85%, dependendo do produto, de fertilizantes que nós utilizamos, têm sido importados. E nós temos algumas jazidas que estão esperando autorização ambiental para serem exploradas, algumas delas em processos que transcendem 6, 7 anos, chegam a 8 anos, o processo de análise para poder autorizar. E com regras. Ninguém quer que seja uma exploração predatória, ou descuidada, ou descriteriosa. Nós estamos buscando exatamente ter essas normas, mas dentro do prazo e dentro de uma objetividade definidas. Então, é assim que nós estamos cuidando do licenciamento ambiental. Aliás, o agro, agora, começo de 2026, é o momento de olhar um pouco para trás, projetar o futuro. Nós temos muito orgulho do que o agro fez na COP30. Muitos diziam que a COP30 ia ser o momento em que nós íamos para a vidraça e que nós íamos ser geni, execrados. E nós conseguimos ir para o debate. Nós conseguimos fazer um debate sobre biocombustível versus a produção de alimentos. Como é que nós estamos conseguindo tratar disso? Como é que o agro, que já produz alimentos, proteínas, grãos, produz também agora energia? E nós fomos para a COP30, tivemos lá, vocês acompanharam, você acompanhou, Carolina, a nossa equipe acompanhou, nós tivemos lá a AgriZone, e o mundo saiu convencido de que o Brasil não é só uma potência de produção de alimentos, mas é uma potência ambiental. Nós estamos produzindo com pegada de carbono muito baixa. Nós somos sequestradores de carbono à atividade do agro. Portanto, nós deixamos isso muito claro. Nosso cuidado, junto com as outras frentes, do setor produtivo, do licenciamento ambiental, repito, não é para abrandar, é para ter regras claras para que a gente possa, o Brasil, empreender e se desenvolver. Com certeza, viu, deputado? Na COP30, nosso setor deu um show por lá. Eu ia citar justamente a AgriZone, né? Um espaço voltado totalmente para isso, que serviu de exemplo e inspiração aí para as futuras COPs também. Deputado, obrigada pela participação, por abordar vários assuntos importantes aqui com a gente, e nós nos vemos numa próxima, viu? Um abraço para você, ótimo ano, a você e toda a equipe aí, Carolina. Vamos para adiante, hein? Vamos um lá. abraço. Tchau, tchau. Obrigada.